pouco mais de 5 meses das eleições, os palanques começam a tomar forma nos estados. No Rio de Janeiro, a disputa ganha contornos nacionais, afinal é o domicílio eleitoral do presidente Jair Bolsonaro e também um estado que elegeu Lula e Dilma Rousseff 2 vezes cada um. E na semana passada, o Globo realizou uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Rio, né, Carol? Pois é, Maltic, o Globo ouviu nomes como o governador Cláudio Castro do PL, que está disputando a reeleição, o deputado federal Marcelo Freixo do PSB, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves do PDT, o ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz do PSD e o ex-governador Antony Garotinho do União Brasil, entre outros aí que são pré-candidatos ao governo do Rio. E para falar sobre essas entrevistas e também sobre o cenário da corrida eleitoral no Rio, a gente está com o Thiago Prado, editor de política do Globo. Oi, Thiago, tudo bom? Tudo bom, Carol? Tudo bom, Maltic? Tudo bom, Thiago? Thiago, por que a eleição no Rio de Janeiro é importante no cenário nacional e você acha que o Rio vai reproduzir essa polarização que a gente vê na eleição nacional? Carol, por hora, essa é uma intenção dos dois candidatos que estão aí liderando aí as pesquisas. Vai depender ali, o Cláudio está um pouco à frente, dependendo da pesquisa, o Marcelo Freixo em segundo. Esses dois candidatos pretendem reproduzir a polarização nacional, de Lula e Bolsonaro. No entanto, o quadro aqui no Rio ele é um pouco diferente do nacional nesse momento, segundo as pesquisas, né? Tem ali uma consolidação do cenário nacional com Lula e Bolsonaro na votação espontânea, aquela votação em que o eleitor responde o seu candidato sem sequer ser apresentado a nomes. Está bem consolidado isso no nacional, o Lula e o Bolsonaro com índices bem altos, assim, o que torna difícil a vida da terceira via, de uma terceira opção ali na eleição nacional. Aqui no Rio está um pouco diferente, assim, o Cláudio e o Freixo têm ali, dependendo da pesquisa, entre 19%, 24%, 25% dos votos na estimulada, ou seja, os eleitores são apresentados a nomes, mas na espontânea os índices deles são muito baixos, o que leva a crer que ainda há espaço para um crescimento de uma terceira opção. Então, por isso, o Rodrigo Neves, o candidato do PDT, o Felipe Santa Cruz, do PSD, do prefeito Eduardo Paes, todos esses candidatos ainda têm esperança de que essa polarização não aconteça aqui no Rio. O Rio é fundamental para a eleição do país, já é o terceiro colégio eleitoral do país, perdendo apenas para São Paulo e Minas. De fato, são sempre colégios ali eleitorais no Sudeste que acabam sendo muito relevantes no resultado final. Assim. Então, o PT, nos governos Lula e Dilma, foi conseguindo vitórias aqui nas eleições presidenciais. Então, o Bolsonaro venceu a eleição no Rio em 2018. Então, certamente, o resultado do Rio dirá muito sobre o resultado nacional. Agora, Thiago, fazendo uma leitura das entrevistas da semana passada ao Globo, Me corrige se eu estiver errado. A gente tem um campo muito bem definido do Cláudio Castro, pegando esse voto mais bolsonarista, e aí, obviamente, você tem o Freixo com voto petista, só que, ao mesmo tempo, o Rodrigo Neves e o Felipe Santa Cruz estão mais ou menos dizendo o seguinte, que o teto do Freixo é baixo, pelo histórico dele, e tentando buscar esse voto mais do campo da esquerda, tentando desidratar, portanto, o Freixo, e aí, em cima disso, tentar se viabilizar no segundo turno. Faz sentido esse raciocínio? Acho que é isso que você está falando. O Felipe Santa Cruz e o Rodrigo Neves têm muito um raciocínio que o Freixo refuta, de que o Cláudio Castro vencerá a eleição no segundo turno se enfrentar o Freixo, né? Os dois partem da premissa de que o Freixo é um candidato com uma rejeição alta. O Freixo refuta esse argumento dizendo que a rejeição dele no Rio de Janeiro ela é, por exemplo, menor do que a do Haddad em São Paulo, ela é do tamanho da do Lula no Rio de Janeiro, mas os outros candidatos gostam muito de lembrar da eleição de 2016, aquela em que Marcelo Crivella venceu Freixo no segundo turno, mesmo sendo um bispo da Universal, mesmo já tendo tentado muitas vezes ser candidato a prefeito e não tendo vencido a eleição. Então, os candidatos gostam de lembrar isso para tentar mostrar que, olha, o Freixo perderá a eleição para o Cláudio. A gente, olhando a entrevista do Cláudio, fica nítido que o Cláudio Castro, de fato, quer enfrentar o Freixo no segundo turno. Assim, é o adversário que ele mira nos ataques dele o tempo todo. Ele bateu no Freixo em muitos momentos
entrevista. Tem uma parte, por exemplo, que como o Freixo atacou ali o aniversário dele, aquela festa que nós fizemos matéria no Globo, que teve mais de 1.000 convidados, e que foi servido ali uísque, camarões, etc. O Freixo foi para a porta do local onde o aniversário aconteceu e o Cláudio Castro cutucou ele na entrevista, chamando ele de fiscal de Salgadinho. Então fica claro que o Freixo é o candidato preferido do Cláudio. E o Cláudio, ele, nesse momento no Rio, no desenho que a gente tem na eleição do Rio, atualmente, quer dizer, pelo menos até quarta-feira, quando o Antony Garotinho ainda não era candidato, ele navega num mar muito tranquilo nesse campo bolsonarista, assim. Então o Cláudio conseguiu se lançar candidato e até agora não ter nenhum candidato nesse campo bolsonarista, o que faz com que ele possa dar uma declaração ao Globo, que foi o que a gente puxou para o título: sou Bolsonaro, mas não vou criticar o Lula, porque ele entende que ele já pode, a partir do momento que ele consolidou ali o campo ali da direita, ele já pode tentar pegar votos no campo do Lula. Eu espero que seja eu e o presidente Bolsonaro. Se não formos, eu vou ter que governar meu estado de qualquer jeito. Houve uma expectativa no meio político aqui do Rio, né, de que o presidente Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que está tendo uma voz importante aqui na campanha do Cláudio, né, deles ficarem incomodados assim, com a frase, né, ou deputados bolsonaristas aqui do Rio, a frase de que não criticaria o Lula. A gente não viu isso acontecer aqui no Rio, assim, o que mostra que o Cláudio conseguiu ali, pelo menos por hora, é sempre importante frisar, ele conseguiu unificar esse campo do bolsonarismo, né? Essa candidatura do Garotinho, que a gente vai falar aqui mais à frente, não tem a ver com o bolsonarismo lançando um candidato no Rio por hora. Essa candidatura aqui do Garotinho, dentro do campo político do Cláudio, tem a ver com outras coisas. Quem mais está com Cláudio Castro, hein, Thiago? Você está falando aí do Bolsonaro como um cabo eleitoral, ele se apresenta como candidato do Bolsonaro, apesar de não criticar o Lula, mas tem uma máquina aí que já ajudou a eleger Cabral, que já ajudou a eleger Pezão, ele está muito forte no interior. Quem é essa rede de alianças aí do Cláudio Castro, para além do Bolsonaro? Essa é uma... O Cláudio fez uma base grande, ele mesmo justifica isso, que ele precisava construir uma base a partir do momento que ele entrou no lugar do Witzel. São 13 partidos ali com espaço no governo. E, de fato, assim, tem muita gente da dita velha política que hoje apoia o Cláudio. Assim. Então, o Cláudio hoje tem apoio de alguns políticos que no passado tiveram uma relevância grande. Eduardo Cunha e sua filha, a família Pisciani, né, que terá candidato, tanto o Leonardo Pisciani tentará ser tentará ser deputado federal, o Rafael Pisciani tentará ser estadual, apoia o Cláudio. Marco Antônio Cabral, filho de Sérgio Cabral, apoia Cláudio Castro. Então, ele tem um apoio realmente considerável de partidos, ele conseguiu construir essa base na Assembleia e desses nomes que estiveram no poder aí no passado, né? Thiago, vou falar agora um pouquinho do Freixo, né? Tanto do ponto de vista dos apoios partidários, como também junto à sociedade. Do ponto de vista partidário, você entende que o PT, de fato, está com ele até o fim, embora exista um embaraço claro em relação às candidaturas para o Senado aqui no Rio entre o PSB e o PT? E do ponto de vista do próprio eleitorado, né? Você é um especialista nas conversas com os líderes evangélicos e o Freixo claramente está tentando se aproximar mais ao centro, tentando se aproximar desses líderes, ao mesmo tempo de economistas com uma pegada mais liberal, como o próprio Armínio Fraga. Primeiro, como são esses acordos partidários do Freixo? E segundo, essa tentativa de aproximação com o centro cola? Começar pelo final, Maltic. A gente fez essas perguntas para ele, né? Se não era forçado esse movimento de aparecer em igrejas, ir no culto da Assembleia de Deus Ministério Madureira, ou se reunir já que ele, enfim, nunca tinha ido em igrejas em outros momentos de campanha, ou se reunir com economistas liberais, anunciou o apoio do Armínio Fraga. A gente perguntou para ele se isso era forçado, se isso era apenas por necessidade eleitoral. Ele se saiu
com a resposta de que esses movimentos são muito importantes nesse momento em que é preciso vencer Bolsonaro e Cláudio Castro representa Bolsonaro no Rio de Janeiro. É uma das grandes questões da política do Rio, né? A realidade nos impõe isso. A realidade de alguns anos atrás jamais traía para a gente a ideia de que Lula e Alckmin teriam que estar juntos. Estão. E hoje pouca gente questiona essa necessidade. Nós precisamos olhar para o tempo que a gente vive. O Eduardo Paes, por exemplo, tem uma tese de que o Freixo não consegue, em apenas uma eleição, fazer esse movimento ao centro tão brusco, né? O Eduardo Paes gosta de lembrar, fala isso abertamente, que o Gabeira, por exemplo, demorou algumas eleições para fazer esse movimento ao centro, por exemplo. Ele sempre cita o Gabeira. Essa é uma das grandes perguntas dessa eleição. Vai dar tempo para o Freixo fazer essa inflexão e ser competitivo numa majoritária? Assim, sobre o apoio do PT, acho que aconteceram alguns movimentos relevantes na semana passada, o Maltic. Até então, era muito claro que alguns setores do PT do Rio de Janeiro eram contrários à candidatura do Freixo, assim, especialmente representado pelo ex-prefeito de Maricá, Washington Facquá, que abertamente se mostrava contra o Marcelo Freixo. Assim. Acho que na semana passada, com as declarações do Gilmar Tato, né, que é, enfim, um relevante integrante do PT de São Paulo e com voz do PT nacional, preocupado com o desempenho dos Freixos nas pesquisas. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, dizendo que é preciso resolver a situação no Rio de Janeiro com 2 candidatos ao Senado na aliança. O presidente da Alerj, André Siciliano, o deputado federal Alessandro Molon, os 2 seguem querendo manter uma candidatura que a Gleisi está dizendo claramente que tem que ficar só um candidato, assim. Então eu acho que o Freixo, embora o Lula continue reafirmando o apoio à candidatura do Freixo esteve no casamento do Lula na semana passada, mas o incômodo com o desempenho do Freixo nas pesquisas, a possibilidade do Bolsonaro estar crescendo no Rio de Janeiro, ele não é apenas mais um incômodo de Washington Facquá e alguns setores do PT do Rio. Acho que isso ganhou escala na semana passada e isso acende um pouco alerta na campanha do Freixo nessa aliança PT-PSD. Bom, e aí a gente tem, Thiago, também no campo da esquerda, o Rodrigo Neves, que é do mesmo partido do Ciro Gomes, o PDT, já foi do PT, não tem atacado também diretamente o ex-presidente Lula. O Ciro vai ter mesmo palanque no Rio? O que o Rodrigo Neves diz? Olha, o Rodrigo Neves, ele vive no Rio uma situação semelhante até agora ao Ciro nacionalmente, né? O Rodrigo até outro dia estava tentando ali um apoio do Eduardo Paes, né? Eles que chegaram a tirar fotos juntos, juraram que estariam juntos, o Eduardo Paes acabou decidindo lançar o Felipe Santa Cruz. E o Rodrigo Neves, nesse momento, tem muita dificuldade de construir alianças no Rio de Janeiro, semelhante ao Ciro Gomes nacionalmente. Então, o Rodrigo tem, assim, 2 partidos até o momento que apoiam ele apenas, é muito pouco. Então, o que ele tenta fazer, e aí é completamente diferente do que o Ciro faz nacionalmente, né? A gente até puxou isso para o título na entrevista do Rodrigo. Ele diz que apoia o Ciro, mas que não concorda com os ataques do Ciro ao Lula, né? Então, eu penso que a candidatura do Ciro é legítima e é o nosso candidato do PDT. Agora, eu discordo dos ataques pessoais ao ex-presidente Lula. E já disse isso a ele. E acho que ele vai dar uma contribuição ao debate programático do Brasil nessa campanha. E um dos pilares da campanha do Ciro, nacionalmente, é bater da mesma forma em Bolsonaro e em Lula. Quer dizer, tem gente que acha que ele está batendo mais no Bolsonaro, tem gente que acha que ele está batendo mais no Lula. Eu acho que isso é um pouco randômico também, depende da semana. O Rodrigo tenta fazer uma estratégia clara no Rio, que é de tentar ter um pouco desse eleitor do Lula, né? E um pouco na crença de que o Freixo pode acabar tomando alguma rasteira em algum momento. Ainda há setores do PT nacional que ficam ainda esperando o momento que o Ciro Gomes pode desistir dessa candidatura presidencial, então talvez o Rio de Janeiro seja um lugar para fazer gestos.
Fato é que na entrevista para o Globo, o Rodrigo bateu doído nos dois, no Cláudio e no Freixo, né? No Cláudio ele chamou de homem da mala do Pastor Everaldo, que foi presidente do PSC durante um bom tempo, o partido que o Cláudio militou durante algum tempo, ou como assessor parlamentar do deputado Márcio Pacheco, ou depois como vereador. E o Rodrigo Neves deu uma cutucada no Freixo também. Disse a frase: você daria um carro para alguém que nunca dirigiu? Tentando demonstrar que a inexperiência do Freixo pode ser um problema ali, né? O problema do Rodrigo Neves eu acho que são dois, além desse do isolamento aqui político até o momento que eu demonstrei, assim. Rodrigo vai ter que prestar contas na campanha sobre a prisão dele, feita com base em delações premiadas, enfim, tratando de um esquema de desvio de recursos na Prefeitura de Niterói. O Rodrigo lançou um livro para expor uma série de falhas na investigação. Ele tem ali todos os argumentos dele, dizendo se é perseguido, mas fato é que ele foi preso e essa esse é um problema que ele tem a enfrentar num estado que já teve 5 governadores presos nos últimos anos: Moreira Franco, Sérgio Cabral, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho e Luiz Fernando Pezão. Então, certamente essa marca atrapalha o Rodrigo numa campanha majoritária. E aí, Thiago, a gente chega ao Felipe Santa Cruz, né, que tem o apoio do prefeito Eduardo Paes. O Paes chegou a ensaiar o apoio ao Rodrigo Neves, mas depois acabou preferindo candidatura própria no PSD. Por quê? Qual o cálculo político do prefeito e o que o Santa Cruz fala nessa entrevista? O Eduardo vem sendo acusado pelo meio político de, no fundo, querer a vitória do Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Ele nega, ele diz que não, que ele considera que o Felipe é o melhor nome, não acha o Freixo o melhor nome, é mais uma pessoa, mais um político que considera que o Freixo perderá uma eleição no segundo turno. O Rodrigo Neves, ele não fala abertamente quais são as questões envolvendo ele não apoiar o Rodrigo. O Rodrigo seria um cara que certamente, se virasse governador, seria difícil não imaginá-lo sendo candidato à reeleição em 26, portanto, justamente o ano em que o Eduardo Paes poderia ser candidato. Isso está refletido na entrevista do Felipe Santa Cruz para a gente, quando a gente pergunta quem é o seu candidato a presidente da República preferido. Ele diz Lula, Tebet, Ciro ou Dória. Então, nesse momento, o Felipe fica numa situação um pouco sem identidade assim, nessa corrida. Claro, falta muito, essas definições ainda podem acontecer mais para frente, mas essa foi uma entrevista em que ele não só não demonstrou claramente uma oposição forte ao governo do Cláudio, mostrou-se claramente contra Jair Bolsonaro, justiça seja feita, mas apresentou-se ainda indefinido com relação a qual será o seu candidato presidencial. A gente procurou perguntar para o Felipe também. É um candidato que, embora tenha uma trajetória na advocacia, foi presidente não só da OAB do Rio de Janeiro, como da OAB nacional, mas a gente perguntou para ele se ele era um outsider, né? Ele não aceitou esse rótulo de outsider, né? Se é uma coisa que eu não sou, é outsider. Acho que eu estou testado, meus compromissos com a democracia, minha coragem pessoal, acho que estão absolutamente demonstrados. É isso que me prepara, me habilita para ser governador do Rio de Janeiro. Ele caiu fora um pouco desse rótulo que, definitivamente, se em 2016 e 2018 estava na moda ser outsider, em 2022, essa não é uma boa marca para levar para uma campanha mesmo, não. Thiago, e o ex-governador Antony Garotinho, hein? Decidiu ser candidato aos 45 do segundo tempo. O que aconteceu? O clã Garotinho não apoiava o Cláudio Castro? Altique, o ex-governador Antony Garotinho se lançou candidato na semana passada, até de maneira surpreendente. Ele vinha dizendo claramente que não queria ser candidato. Essa candidatura foi lançada depois de uma reunião dele próprio com o Cláudio Castro, que não terminou bem a reunião, tá? Na entrevista, ele nega que a conversa tenha sido sobre espaços no governo, mas a gente sabe que a conversa passou muito por aí, da família Garotinho ser contemplada ali, de alguma forma, no governo Cláudio Castro.
A gente sabe que a família tem ali problemas com o Cláudio, que deu muito espaço político para o Bacelar, o secretário de governo, que é rival da família Garotinho em Campos. E essa candidatura foi lançada depois ali. Ele também conta que a Clarissa tem sido uma crítica ferrenha do Cláudio Castro nas redes, e o Cláudio teria sido grosseiro com relação a ela. Essa é a versão apresentada pelo governador Garotinho, que se lançou candidato. Agora, alguns problemas aí nesse lançamento do Garotinho, que, claro, sempre que apresenta o seu nome, pontua bem nas pesquisas, foi governador do Rio, tem o recall, obviamente, mas eu vejo dois problemas aqui. Primeiro, qual é a história a ser contada para o eleitor, a narrativa por trás dessa candidatura? É uma candidatura que, portanto, nasce porque a família não foi atendida? Esse é um enredo ruim para se apresentar ao eleitor. E o segundo ponto é que Antony Garotinho, sua família e Clarissa hoje são filiados à União Brasil. Hoje, o União Brasil no Estado, além de ter cargos e muitos cargos no governo, ele tem a influência de algumas figuras que até outro dia eram rivais de Garotinho, né? Então, Eduardo Cunha tem muita influência no União Brasil do Rio, embora não seja afiliado à União Brasil, a filha está afiliada. Domingos Brazão, que era conselheiro do TCE, ex-PMDB, também tem muita influência no partido, são arqui-inimigos do Garotinho. Fica muito difícil, por mais que o Garotinho se lance candidato, por mais que o Vaguinho, presidente do partido, tenha dito que ele é pré-candidato em entrevista para a gente na quinta-feira, por mais que tudo isso tenha acontecido, fica difícil a gente imaginar aquilo, e a gente, por causa disso, cumpre aqui e entrevista os pré-candidatos, esse era o combinado. Fica muito difícil a gente imaginar que o União Brasil dará essa legenda para o Garotinho. Ele vai ter um desafio grande de convencimento por todos esses motivos que eu elenquei. O eleitor do estado do Rio desenhou um mapa de votação surpreendente. Wilson Witzel, do PSC, tinha 1% das intenções de voto no início da campanha. Thiago, pra gente finalizar, a essa altura do campeonato, na eleição de 2018, ninguém falava de Wilson Witzel, né? E aí ele vem por fora e, bum, pegou todo mundo de surpresa. Nessa eleição, se percebe, se identifica algum candidato com esse tipo de potencial? Por exemplo, tem um candidato do Novo, o Paulo Ganimi. Tem alguém para aparecer aí, pelo que você está rastreando? Olha, Montica, é difícil cravar, assim, em 2018, não só o Witzel, como o Romeu Zema também em Minas foram candidatos surpreendentes. Eu não posso dizer que nessa eleição a gente ainda não pode ter uma surpresa, na medida em que ainda falta muito, a gente ainda não sabe quem serão os candidatos. Vai que tem uma mudança muito grande no processo. Não acho que o Ganimi possa ser esse candidato, sinceramente, assim. Acho que ele, claramente ali na entrevista, tenta ser um candidato que, de alguma forma, tenta pegar um pouco esse eleitor liberal do Rio de Janeiro, tenta falar um pouco de algumas coisas que o aproximam de Bolsonaro, mas acho que nesse momento o campo bolsonarista está muito fechado com o Cláudio Castro, assim. Não vejo o Ganimi como o cara que pode angariar esses votos, assim. Não acho que seja uma eleição para a gente ter surpresas assim tão grandes como a de 2018, não. Acho que a gente vai ter alguns nomes mais tradicionais vencendo, seguindo um pouco o que aconteceu em 2020. Thiago Prado, muito obrigado pela sua participação, um abraço e uma ótima semana. Valeu, Thiago, obrigado, um abraço, até a próxima. Valeu, Montique, Carol, obrigado, gente, tchau, tchau. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Vitória Alves e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.